Olá, povo do Brasil e de língua portuguesa que me escuta, que me assiste de qualquer lugar que você esteja nesse mundão, nesse planeta chamado Terra. Hoje estamos bem aqui na Inglaterra, tá mais quente hoje, eu nem sei, eu acho que deve estar subiu para uns 10 graus, então quando se vai -2, -3, quando vai para 10 a gente sente calor. Então é por isso que a dona Miriam tá assim hoje. É desse jeito, gente. De uma hora para outra, a temperatura mudou. Sexta, sábado e domingo passado, começou a esfriar, né? Aí ficou segunda, terça, quarta, quinta, bem frio. Ontem começou a melhorar. Ontem estavam 6 graus. Agora hoje, ontem quando eu vi no meu telefone que hoje ia ser 4 a mais, eu falei, vai esquentar. E esquentou mesmo. 10 graus, 11 graus hoje, tá bom, né? Aí a gente sente calor, tô até com a janela aberta, a porta aqui do balcão é aberta. É bem interessante, o corpo da gente vai se habituando, né? Por isso que as pessoas falam, como é que vive lá naquele gelado, naquele frio do Ártico? Vive, gente, vive numa boa. O ser humano é incrível como a gente se adapta, sabe? É claro que precisa de algumas coisas, por exemplo, usar pele de animal, tem que se usar pele de animal, sabe? Esse pessoal que fala que não pode usar pele de animal, vai viver lá na Patagônia, vai viver lá como é que chama aquele país lá da Rússia, lá em cima? Esqueci o nome lá, que é assim 70 abaixo de zero. Eu quero ver se você não vai precisar de uma boa pele de um urso para você sobreviver, entendeu? Esse tipo de coisa depende muito de onde você mora. Um esquimó nunca vai poder ficar sem a pele de animal, porque é assim que ele cobre o gelo da casa dele, porque a casa dos esquimós é feita de gelo. Então, para cobrir o gelo, eles cobrem com a pele de animal. Então, a casa é toda coberta com pele de animal. Tanto o chão, quanto as paredes e tudo. Eu fico imaginando como é que é possível cozinhar num lugar desse. Mas eles conseguem, viu, gente? É incrível como a gente se adapta. Bom, hoje o nosso capítulo do livro do profeta Isaías vai ser um tanto quanto complicado, difícil de falar sobre ele. Por quê? Vamos por etapa. Quem foi o rei Ezequias? Ezequias, ele foi filho de Acás, não o Acás lá não é o mesmo Acás que era casado com aquela Jezabel, não é outro, tá? É outro, esse aqui era do reino de Judá, o outro era do reino de Israel, lá de Samaria. Esse aqui, ele era filho de Jonatã, Jonathan. É mais ou menos o nome assim, Jonan, alguma coisa assim. E que era filho do rei Uzias. O Jonathan era filho do rei Uzias, que teve esse filho Acás, tá? O rei Uzias, ele morreu leproso. Por quê? O rei Uzias, ele foi muito bom, assim, em termos de reforma em Israel, ele fez um reinado bom, entendeu? Ele fez improvimentos, fez melhorias em tudo quanto foi a área de Jerusalém, de Israel toda. Ele construiu, ele foi assim, sabe, ele construiu containers de água, né, piscinas para água, ele construiu as conexões, os regos, né, para levar água para outros lugares. Ele foi assim, ele foi empreendedor, ele era um homem empreendedor de muita inteligência, sabe? Ele melhorou, por exemplo, o army, né, o exército de Israel, ele adquiriu muitos cavalos, muito gado, então ele era assim, um homem muito empreendedor. E como ele ficou 55 anos como rei, ele teve muito tempo para fazer todas essas melhorias em Israel. Então o povo gostava de Urias. Acontece que Urias, ele cometeu um grande erro. Como ele era muito inteligente, ele conseguiu muita coisa, subiu na cabeça dele. Entendeu? Ele foi tão bom quanto Salomão.
em termos de se tornar muito conhecido fora, sabe? Ele era respeitado por outros reinos, ninguém invadia Israel no reinado dele, porque ele tinha arma, ele era assim uma pessoa que ele conquistou também, ele era muito carismático, então ele conseguia conquistar muita coisa. Quando ele subiu isso na cabeça dele, no final do reinado dele, gente, depois que ele já tinha passado por tantas provas e tinha passado por todas elas, ele caiu na última. Que ele se achou que como ele era um bom rei, como ele era bonzão, ele podia oferecer o sacrifício, o incenso no templo. E ele entrou no templo, para o incensário da noite, e resolveu que ele queria incensar o templo à noite. E isso não era... Só o sacerdote podia entrar lá no Santo dos Santos. Só o sacerdote podia entrar nessa parte do templo. Mas ele achou que ele era o bonzão, que ele podia fazer isso. E aí Deus se irritou com ele, porque aí o sacerdote veio e falou, o que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui. Você é o rei, você não é o sacerdote. Ele falou assim, não, mas eu sou o bonzão, eu posso fazer, e eu quero fazer, eu vou fazer. E aí, quando ele falou isso, ele ficou leproso na hora. Na hora, a pele dele começou a escurecer. Aí ele ficou desesperado, saiu correndo no meio da noite, e quis se esconder, né, porque lepra lá, né, naquela época, se na época de Jesus era ruim, imagina naquela época, né, a pessoa era completamente tirada. Ele nunca mais pôde entrar no templo depois disso, né. Nem para passear. Ele não podia entrar mais no templo porque ele estava leproso, ele estava impuro. Aí o que aconteceu? Isso foi nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos do reinado dele. Então, durante 40 anos, ele reinou bem, né? Fez um governo maravilhoso. Ele começou com 20 anos, ele começou bem novinho. E aí, aos 40... cortou tudo para ele, aí ele foi viver num palácio separado, mas ele continuou sendo rei. E aí esse filho dele, que era Jonathan, ou Jonas, sei lá, uma coisa assim, foi... Eu podia até olhar ali para falar o nome dele direito, né? Aí ficou o corregente com o pai. O pai ficava lá nesse palácio que foi feito especialmente para ele, porque estava leproso. E o filho dele ficou no palácio como governador e reinando tudo. Eles ficaram assim durante 15 anos, até que ele morreu. O Uzias morreu, que foi aquele... Foi ele... Deixa eu ver aqui, o último set. Ele era filho... O rei de Judá reinou 29 anos, era filho de Acás. Não, esse aqui é de Ezequias. Acás. Jotam. É Jotam, não é nem Jonathan, nem... É Jotam, o nome do homem. Do pai do Acás, que era o pai de Ezequias. Então, o Jotam, ele não foi nem ruim nem bom, sabe? Ele ficou lá no meio. Mas como ele reinou muito pouco, eu acho que ele ficou só com o pai dele durante 15 anos, aí depois ele ficou mais 4 anos reinando sozinho, depois que o pai dele morreu, mas aí ele também morreu, e o filho dele, esse Acás, tomou o lugar dele, mas o Acás foi um péssimo rei. Ele sacrificou os filhos, só sobrou o Ezequias, dos filhos todinhos dele, só sobrou o tal do Ezequias. E ele fez tudo quanto era coisa ruim, sacrificou os outros filhos, sabe, a Deus, outros deuses, aquela coisa toda. E aí, ele também tirou os altares, sabe, ele construiu outros altares, sabe, ele fez um... Aliás, também isso deve a Salomão, que Salomão foi o primeiro que trouxe, fez altares de outros deuses dentro de Jerusalém, dentro de Israel. Mas... não é o caso agora, o nosso caso agora é o Ezequias. Então, é para mostrar para vocês por que o Ezequias foi um rei bom. Por quê? Ele viu tudo o que aconteceu com Uzias, com o bisavô dele, depois com o avô dele e agora com o pai dele. Porque o pai dele só ficou muito pouco tempo, e tanto é
que quando Ezequias subiu ao trono, Ezequias só tinha 20 anos. Ele era bem novinho, tinha 21, 22, uma coisa assim. Não era mais do que, ele não era velho, ele era novinho, né? Quando ele subiu ao trono, igual o tal do Uzias também. Então, como o pai dele tinha feito tudo quanto era coisa ruim, Ezequias resolveu que ia seguir Yahvé, que ia seguir Hashem, que ele ia fazer tudo ao contrário. Então ele limpou o templo, tirou todos os deuses que estavam lá no templo, ele fez uma limpeza geral, tirou os altares que eram oferecidos a outros deuses, e ele fez uma limpeza em Israel. Ele fez uma limpeza melhor do que o bisavô dele, que era Urias. Então, era essa a situação de Ezequias. E o Isaías, o profeta Isaías, ele começou o ministério dele durante o reinado do rei Uzias. Agora, eu fiquei pensando hoje, gente, como é que Isaías conseguiu escapar da raiva de Acaz? Eu não sei como é que ele conseguiu. Porque Acaz, as profecias de Isaías eram para, né, era condenando mesmo o pecado que estava acontecendo. Eu não sei como é que Isaías conseguiu sobreviver, é mão de Deus mesmo, porque ele precisava estar no reinado de Ezequias, talvez, né? Mas então vamos lá, vamos ao capítulo 38, só para vocês terem uma ideia da sequência. Por que Ezequias, ele foi um rei completamente diferente do pai dele? Porque ele viu toda a desgraça que aconteceu antes e ele não queria isso para ele, então ele resolveu que ia seguir a Yahvé, a Hashem, o Eterno, né? Então, depois do livramento que houve, por que então que houve o livramento de Jerusalém? Por que Jerusalém não foi tomada por Senaqueribe? Porque Ezequias, porque Ezequias, ele realmente, ele temia, ele tinha temor do Senhor, e ele fez toda essa limpeza e tudo, né? Então, por isso que essa é uma das razões pela qual Deus poupou Jerusalém de ser tomada por Senaqueribe, de ser destruída pelo rei da Síria, né? Aí vamos ver. Naqueles dias, depois que passou, né, essa confusão, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Não se sabe qual que é essa enfermidade dele. Especula-se várias coisas, né? Mas ninguém pode bater o martelo em qual que era essa enfermidade que está com Ezequias. Ele já estava no reinado já há uns 10 anos. Ele já estava como rei há uns 10 anos. Ele já tinha feito toda aquela limpeza, né? E tinha passado por todas aquelas provas com Jerusalém, né? Para ser tomada e tudo. Então, ele já estava há uns 10 anos no reinado. Então, ele foi acometido dessa doença. Outra coisa, Ezequias, ele não tinha tido filho. Ele ainda não tinha tido filho. Então, ele estava sem herdeiro para o trono. Então, essa era uma das aflições dele quando ele adoeceu. Eu vou morrer, quem que vai ficar no trono de Davi? Eu não tenho herdeiro. Os meus irmãos foram todos mortos pelo meu pai. Entendeu? Então, Ezequias realmente ficou turbado, o coração dele realmente doeu. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor. Isaías ficou sabendo que estava morto e Deus mandou ele lá. Eu estava com essa doença de morte e Deus mandou ele lá. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Por que Deus falou, põe em ordem a tua casa? Arruma um herdeiro para tomar conta do reino de Judá. Você não vai sobreviver, você vai morrer dessa doença. Porque ele tinha que arrumar alguém para ficar no comando de Jerusalém. O resto da Judéia tinha sido ela não foi destruída, mas ela foi, teve, meu lencinho que caiu aqui, ela
o Senaqueribe, ele ficou com raiva, ele queria Jerusalém, então ele saiu bagunçando tudo. Então as cidades foram tomadas, foram destruídas, arruinadas. Então ele tinha muito trabalho pela frente para ele fazer. E agora ele não tinha um herdeiro para continuar o trabalho dele. Quem queria fazer isso? O mordomo da casa dele? Aquele mordomo que ia ter com Isaías todo o tempo que precisava? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele sabia que só Hashem podia resolver, só o Eterno. Ah, Senhor, ele orou. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Vai e diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. É incrível que quando Ezequias morreu, o filho dele que subiu ao trono tinha 15 anos. Põe em ordem a tua casa. Deus deu 15 anos para que ele fizesse um filho. Eu não sei o que ele aprontou com esse filho. Porque esse filho dele... Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, ao Senhor prometendo para Ezequias. A ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a sua promessa. Farei voltar 10 graus a sombra do relógio de Acás, que era o pai dele, pelos quais já declinou o sol. Assim recuou o sol 10 graus pelos quais já tinha andado. Até hoje não se sabe como é que isso pode ter acontecido. Há muita discussão científica sobre isso e ninguém nunca chegou a conclusão nenhuma. Porque o sol, se o sol voltasse, ou se a terra tivesse parado, tudo teria desabado, a terra teria desaparecido. Então, eu não sei como é que isso aconteceu. Farei voltar 10 graus a sombra no relógio de Acás. Talvez só a sombra que voltou, não a terra se moveu, né? Para que ele pudesse saber que realmente... Assim recuou. Se o sol tivesse recuado, a Terra teria desabado, todos os planetas em volta teriam desabado. Então, isso não pode ter acontecido cientificamente. Pode ser que a sombra, de alguma forma, voltou, ou através de uma nuvem, ou através de alguma coisa assim, talvez, não sei, alguma coisa aconteceu para que essa ilusão, seria como se fosse um passo de mágica, um ilusionismo, né? Assim recuou o sol 10 graus pelos quais já tinha andado, escrito de Ezequias, rei de Judá, depois de sua enfermidade e cura. Eu disse, isso aqui são palavras do rei Ezequias. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, devo entrar nas portas da sepultura e ser privado do resto de meus anos? É porque ele tinha 30 anos, gente. Ele era muito novinho. Ele tinha 30 anos e ele fala assim, como é que pode? No vigor dos meus dias, com tanta coisa para fazer, né? Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Como a choça de pastor, a minha morada foi arrancada e arrebatada de mim. Porque a choça do pastor era muito frágil. Era só um negocinho para ele ficar embaixo, né, para se
proteger do sol. Então, a choça é uma coisa bem frágil, que qualquer ventania levava, e foi isso que ele falou. Como um tecelão, enrolei a minha vida. Como um tecelão, enrolei a minha vida. Quer dizer, quando a gente está tecendo, né? Ele enrolou a vida dele como um tecelão. E ele me cortou do tiar. Vocês conhecem um tiar? A minha tia, lá em Anápolis, ela tem um grandão, assim. Ela trabalha até hoje, a velhinha. Ela tem 90 e tantos anos, ainda até hoje ela está lá no tiarzinho dela. Noite e dia desde cabo de mim. Noite e dia deste cabo de mim. Esperei com paciência até de madrugada, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Que doença era essa, hein? Noite e dia deste cabo de mim. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Ele devia estar com muitas dores, né? Os meus olhos se cansaram de olhar para o alto. Ando oprimido, ó Senhor, fica por meu fiador. Mas o que direi? Ele falou comigo e ele mesmo fez isto. Andarei humildemente todos os meus anos por causa da amargura da minha alma. Então ele disse, o que eu posso falar mais? Foi ele que fez isso comigo. Gente, quando a gente passa por problemas difíceis de saúde, qualquer tipo de problema, lembra que nada acontece com você sem a permissão do Altíssimo. E é isso que ele estava dizendo. Aí, por isso, ele falando, darei humildemente todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas vivem os homens, o meu espírito encontra vida nelas também. Ele estava se comparando a todos os outros. Todas as pessoas. Eu admiro muito o rei Ezequias, porque com todo o poder que ele tinha, ele não era arrogante, né? Ele não era arrogante. Restauraste minha saúde e me deixastes viver. Olha, ele realmente reconhecendo que se ele estava com vida naquele momento e fazia essa oração, é porque o Eterno tinha deixado ele viver. Certamente foi para minha paz que estive em grande amargura. Ele realmente reconheceu, né, que aquilo que estava acontecendo com ele era vinda do Altíssimo, vinda do Eterno para a melhoria do coração dele. Em teu amor abraçaste a minha alma. Olha que coisa mais linda, gente. Que não caiu na cova da corrupção. Em teu amor abraçaste a minha alma. Gente, isso é muito bonito. Lançastes para trás as tuas costas todos os meus pecados. Graças a Deus, louvado seja. Que Ele também fez isso por nós, não é? Pois não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Não esperarão na tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua fidelidade. O Senhor me salvará e cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Isaías havia dito, prepara-se uma pasta de figos e ponha-se como emplaço sobre a chaga e ele se recuperará. Pasta de figo, o que será? Ferro, o figo tem muito ferro.
Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Vamos ler o 39 porque é a continuação disso aqui. Porque eu disse para vocês que ele cometeu um erro. Ontem eu disse para vocês, ele cometeu um errinho. Nesse tempo, depois da cura de Ezequias, lá vem esses nomes doidos, gente. Merodach-Baladã. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia. Esse aqui ainda não era o rei que depois voltou e destruiu, não. Esse aqui é antes dele. Depois, ele era um comparsazinha ele também lutava contra. Você sabe que naquela época eles eram amigos só de fachada, né? Porque na hora de fazer guerra eles se viravam assim, né? Não tinha amigos, não somos mais amigos. Negócio é negócio, amizade, negócio à parte, né? Então, esse Baladã de Babilônia, ele tinha conchavos com Senaqueribe. Mas Senaqueribe já tinha morrido, que os filhos dele mataram ele. Então, o filho de Senaqueribe, por certo, era um pouquinho melhor, então eles tinham um conchavozinho, tá? Esse da Babilônia aqui com o da Assíria. Enviou cartas e um presente a Ezequias. Gente, porque Ezequias, ele, como Senaqueribe não conseguiu conquistar Jerusalém, ele se tornou como se fosse uma legenda. Nossa, Ezequias foi mais forte do que Senaqueribe, ele não conseguiu dominar Jerusalém. Então, sabe, o nome dele ficou assim, né? Subiu na cotação da região. Porque tinha ouvido dizer que estivera doente e já tinha se convalescido. Esse rei de Baladã, de Babilônia, ficou sabendo que os Ezequias tinham descido e depois ele sarou, né? Ezequias se alegrou com eles, claro, né? Fazer amizade naquela época com outros reinados que eram poderosos era muito bom, né? Porque era uma proteção para você. Foi o que ele pensou. Ele lhes mostrou a casa do seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa de armas e tudo que se achava nos seus tesouros. Coisa alguma houve em sua casa ou em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Vou fechar a porta aqui, que agora esfriou um pouquinho. Gente, o Ezequias, ele tentou ser esperto nessa situação. Ele pensou, eu faço amizade com eles, se a Síria resolver me atacar de novo, eu já tenho uma proteçãozinha, né, desse rei dessa Babilônia, porque a Babilônia estava começando a crescer, estava começando, sabe, a tomar tipo, tomar tipo. Então Ezequias pensou, eu vou fazer isso porque aí eles sabem que eu tenho muita coisa e pode ser que eles me ajudem, né, quando eu precisar. Então, lá vem a chibatada. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou. Bom, gente, Isaías nem precisava perguntar, que o Senhor já tinha falado com ele, já tinha mostrado o que tinha acontecido. Ele já sabia, o Eterno já tinha falado para ele. Vou olhar minha garganta, porque quando eu sinto que vai começar a tossir, eu tenho que molhar para levar mais para frente a tosse. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram?
como se ele não soubesse. Respondeu Ezequias: de uma terra remota vieram de mim de Babilônia. Ele pensou que o Isaías ia ficar, uau, né? Que bom, agora a gente tem uma proteção. Como se Isaías não soubesse onde que era a Babilônia e que a Babilônia era uma terra muito distante. Não era tão distante, mas na cabeça dele era, né? Perguntou o profeta: o que é que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo que há em minha casa. Coisa alguma há nos meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Certamente virão dias em que tudo que houver em tua casa e tudo que entesouraram os teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Gente, é uma lição muito grande para a gente aprender aqui. Você não sabe de onde o inimigo vai surgir. Nunca. O inimigo pode surgir de dentro da sua casa. Ele pode surgir da esquina, ele pode surgir do seu vizinho do lado. A gente tem que ter prudência em todos os passos que a gente faz. Pedir discernimento, pedir orientação do Eterno sobre tudo. A gente não deve abrir a porta da casa da gente para alguém que a gente não conhece e não sabe se amanhã ele pode ser um inimigo. Ezequias caiu nessa emboscada. Dos teus próprios filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ele estava começando a ter filho. A mulher dele devia estar grávida do primeiro bebê, que foi um rei e maldição em Israel, em Judá. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. É bem complicado, né? Principalmente no final aqui. Quando ele estava doente, quando ele estava morrendo, ele se humilhou e foi aos pés do Eterno e pediu e chorou. Depois ele fez aquela oração bonita, linda, maravilhosa. Mas na hora que o profeta veio e disse que Jerusalém seria tomada, que tudo que Ezequias tinha mostrado seria levado para a Babilônia, que os filhos dele seriam escravos e eunucos do rei de Babilônia, ele fala: boa é a palavra do Senhor que disseste. Você imagina como é que ficou o coração de Isaías? Ele não foi aos pés do Senhor para pedir perdão, misericórdia, não. Nesse momento, ele foi egoísta, egocêntrico, porque o que ele pensou? Haverá paz e segurança em meus dias. Ele estava pensando nele. Ele não pensou nos filhos que viriam e nem em todo o tesouro que Jerusalém tinha e que seria levado. Para mim, Ezequias, no final da vida dele, pisou na bola.
pisou na bola. Deus deu a ele um livramento incrível, livrou Jerusalém, fez promessas lindas de que eles não passariam fome, de que a terra ia produzir por ela mesma. E depois que ele tem essa doença, que Hashem cura ele, e ele vai e mostra tudo para um rei que era muito mais poderoso do que ele. E depois ainda diz que boa essa palavra. Porque ele pensou, nos meus dias eu estou bem. Pois é, e depois disso, Jeremias tem que fazer uma oração maravilhosa que a gente vai estudar amanhã. Porque eu acho que o coração de Jeremias, de Isaías nessa hora, Jeremias, o coração de Isaías nessa hora deve ter baqueado muito. O meu coração, se fosse o profeta Isaías, eu teria sentido isso dentro do mais deep do meu coração. Principalmente porque as consequências da cura de Ezequias foram muito sérias. Essa foi uma delas. E a outra eu vou falar mais no final dos estudos do livro do profeta Isaías, tá? Não vou mencionar agora não, porque ela é muito triste. Então tá, gente, fiquem com Deus, tenham um bom final de dia. Hoje é sexta-feira, então amanhã é sábado, todo mundo vai estar em casa tranquilo, não é? E vamos orar, que Deus tenha misericórdia de nós, estenda sua mão benigna sobre todos nós, né? E que tenhamos um bom Shabat. Ok, tchau, tchau.